Então, pessoal, agora a gente chegou ao episódio onde nós vamos falar de ESG, B3, mercado de carbono, corporações e financiamento da sustentabilidade, né? Temas extremamente atuais, importantes e que as empresas e todas as pessoas estão muito ligadas. E aqui, Arando Leide, com certeza, a gente vai ter muito para falar sobre isso. E aí, Marilena, eu pergunto para você, por que o ESG causa tanta polêmica? Pois é, tanta polêmica e tanta atenção também, né? Atrai a atenção de tantas pessoas, né? Por vários motivos, né? De ordem técnica e política. De ordem técnica, para você classificar um investimento ESG, você tem que ter uma metodologia, tem que ter comparabilidade, né? E as agências de classificação de investimentos ESG, cada uma delas tem a sua metodologia. Então, não existe uma padronização, né? Não existe uma única forma de você classificar todas as organizações, né? E depois, para o investidor identificar isso, ele tem que acabar entendendo, né? Ou fazendo uma nova compilação, ou fazendo uma interpretação desses dados. E de ordem política também, a gente tem uma questão do anti-SG, né? Do embate que nós estamos tendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Com muitos estados cuja economia depende muito da indústria do combustível fóssil, né? Então, está existindo, inclusive, legislação de alguns estados nesse sentido, né? Orientando para que os gestores de ativos, né, de investimentos de servidores públicos não levem em consideração esses fatores ambientais, né, e apenas os fatores financeiros. Então, nos Estados Unidos, o lobby é muito forte, né? Então, como é uma ferramenta que, no meu entendimento, é uma evolução do capitalismo, então surge todas essas demandas. E a regulação também, né? Você tem uma regulação mais avançada numa determinada região, na outra não. E daí, como a gente tem as interconexões globais, as coisas acabam se misturando, porque a cadeia de valor acaba sendo de todo o planeta. Então, eu acho que é por isso que causa tanta polêmica, tanta atenção, e se discute tanto também, até porque é relativamente novo, né, essa questão entre nós, né? Nós estamos falando aí de 2004 para cá, mas é importantíssimo, porque é uma questão voltada para o mercado de capitais, e a gente sabe que o capital é o coração dos negócios, é uma ferramenta com grande potencial de transformação. Eu acho que por isso que ela despertou o anti-SG e causa tanta polêmica. É, existe um fator de mudança muito grande no planeta, né, Marilena? Então, é entendível que essas coisas aconteçam, né? E aí, Joel, você vai me pontuar uma coisa extremamente interessante, né? O que o G representa na jornada da sustentabilidade? Olha, cara, se eu tivesse encomendado a ser a Marilena um gancho, não ficaria mais perfeito. Ela terminou falando do capital, né? De fato, do tripé do ESG, o G é o mais antigo, né? O G começou lá com Ford, com Fayol, lá atrás, na realidade, a gestão é a base de tudo. Eu me lembro que eu fiz um projeto de uma prefeitura que falou o seguinte: olha, a consultoria para vocês verem como é que eu vou ter mais recursos para fazer meus projetos. O G da gestão, ele vai buscar eficiência, vai buscar produtividade, vai buscar lucro, porque é o lucro que vai sustentar, até falando um trocadilho, vai sustentar a sustentabilidade. Ou seja, se você não tiver recurso para investir, se você não tiver como captar recursos, não tiver uma boa condição de liquidez para captar recursos e combinar com seus recursos próprios, você não vai conseguir investir em inovação e sustentabilidade. Então, você vai lá no IBGC, em outros lugares, né? A sustentabilidade requer realmente uma boa gestão. Se você não tiver uma boa gestão, você vai estar enrolando, mas você dificilmente vai conseguir se destacar com um projeto, uma inovação que seja compartilhada com o mercado. Tá? Em resumo, é isso. A gente precisa de resultado, de gestão, para poder ter sustentabilidade e cuidado social com o lucro da empresa, né? Perfeito, Joel, perfeito. Acho que esse é um ponto extremamente importante e eu gostaria de escutar a opinião da Ana. Qual o impacto da governança na obtenção de recursos financeiros, Ana?
Bom, é enorme, porque o G, como o próprio Joel falou, o G é o guardião do A e do S, né? Sem o G, os outros não prosperam e não se sustentam. O impacto é enorme. Eu tenho muitos contatos com fundos de investimento, fundos de venture capital, que fazem, aí tem teses próprias ligadas à ESG e fazem investimentos temáticos até, e a decisão entre ir e não ir, né, o go e no go, fazer um aporte e fazer um investimento em uma empresa é realmente a segurança de que o empreendedor, né, o fundador, o gestor, realmente ele tem essa visão de futuro, essa visão integrada e consegue fazer esse mapeamento de todos os pontos sensíveis da companhia. Então, é um grande mapa de governança. E eu falo, né, não precisa ter tudo pronto, mesmo porque isso vai ser difícil, a companhia é um organismo vivo e a governança acompanha todo esse movimento, né? Tudo muda a todo instante. Então, não é necessário que tudo esteja pronto, né? É compreensível que não estará mesmo, mas o que é essencial e não dá para a gente fugir é essa visão de futuro. Então, ter um mapa, uma linha do tempo, esse grande roadmap, com todas as ações endereçadas, as fragilidades já detectadas e a empresa tendo a certeza de que ela vai dispor de recursos que vão ser humanos, tecnológicos, financeiros, para endereçar aquelas oportunidades de melhorias em determinados intervalos. E é isso, né, isso que vai garantir para o investidor, né, essa confiabilidade, essa transparência e dar realmente a impressão de que o fundador está no comando do seu próprio negócio. Então, eu digo, né, o fundador ele não pode ser surpreendido com nenhuma pergunta. Nada para ele pode ser assim estranho e não ter sido captado no radar dele. Então, ele é obrigado. Então, essa é a grande diferença, né? Ele é obrigado a saber, não é obrigado a ter tudo, mas é obrigado a saber e ter endereçado. Essa vai ser a grande diferença na hora de fazer uma captação a custo mais barato, né? Lógico, é para isso que servem esses mecanismos sobre os quais a gente está falando aqui, né? Que fazem essa possibilidade aí de redução de custo de capital nos momentos de captação. Perfeito, Ana, obrigado. E aí, essa engenharia toda, né? Você encaixar toda essa engenharia que você colocou agora, Ana, deve ter algum lugar no mundo, né? E aí eu gostaria de saber da Marilena, aonde o ESG está mais avançado. Pontua para a gente, por favor, Marilena. A União Europeia é a região que está mais avançada. Inclusive, hoje saiu uma notícia falando que a projeção, devido a tudo que está acontecendo lá na União Europeia, vai torná-la bastante atraente na captação aí dos investimentos, porque ela lida muito bem com os fatores ESG, né? Ela já está bem avançada na regulação, é uma regulação que já tem due diligence, tem uma série de coisas, e como a gente tem desdobramentos, porque a União Europeia é um grande mercado comprador, né? Então, as empresas que estão nesse local com uma regulação mais avançada, acaba tendo desdobramentos com as partes interessadas que podem estar em outros continentes. Então, eu digo que esse é o grande potencial do ESG, que é você lidar com as partes interessadas. Então, uma vez que você regula um determinado mercado, você tem desdobramentos mundiais, porque as interações comerciais, elas são em vários continentes. A cadeia de valor. Então, você ser um fornecedor para uma empresa que está na União Europeia, você vai ter que estar alinhado com o que está acontecendo lá, né? Então, eu acho que o ESG é um framework, assim, é um modus operandi muito transformador. E a União Europeia é a região onde está mais avançada, mas na Ásia também está começando bastante forte essa questão, a Índia, né, que é uma economia, a China. E nos Estados Unidos, o lado político, devido ao lobby, está tendo muito embate, mas no Brasil também a gente tem avanços. Mas respondendo diretamente a sua questão, a União Europeia é o local que eu considero que avançou mais na questão da regulação. Legal, Marilena. E aí você cada vez mais vê a estruturação de fundos de investimento, corporates, né? Dinheiro sendo disponibilizado para empurrar essas ações
E aí, Ana, eu te pergunto, qual é o momento correto para uma startup se preparar para receber um investimento ou uma empresa receber financiamento? Porque dinheiro tem. A gente não tem tanto quanto tinha no passado, agora os investidores tem menos, né? A cesta aqui não é tão gordinha. Mas, bom, um momento é na hora que a empresa nasce. Tá? Esse é o momento ideal. Obviamente, existem aquelas empresas que já estão mais desenvolvidas e elas querem se transformar. O esforço é um pouco maior. Por quê? Porque ela já tem hábitos, né, arraigados. E, por exemplo, a gente está falando aqui de cadeia de fornecedores, que é um tema super sensível. Né? As empresas têm que olhar, e os investidores também, e os próprios países, a gente está falando aqui de outros países importadores das nossas mercadorias, começam a olhar muito isso, né? Por exemplo, a origem do gado, não só onde o gado, quando ele já cresceu e vai ser comercializado, mas onde ele nasceu, né? De onde ele vem, né? Se são terras indígenas, terras invadidas, e, bom, por aí vai. Mas, enfim, o momento certo é o momento do nascedor, o momento em que a empresa está se formando, ela já tem que nascer com essa mentalidade. E aí ela já cria, né, a sua própria linha do tempo para endereçar todos os aspectos, né, do E, do S e do G. Porque isso, a gente está falando desse framework, né, como a Marilena falou, e nada mais é do que realmente, né, um novo modo de se comportar em sociedade, né? A partir de determinados parâmetros e critérios que vão balizar a criação de novos produtos e serviços, um comportamento da empresa, e a estratégia dela vai perpassar todos esses critérios, vai ser com base em determinados critérios que ela colocou ali em cada vertical. Então, o momento ideal para que não tenha perda de oportunidades, porque se um momento uma empresa está passando por um processo de captação e ela vai passar pela due diligence e ela não consegue, né, gabaritar ali os pontos determinados, ela vai perder aquela oportunidade. É muito mais difícil ela iniciar um processo que né, demorado, requer muitas vezes mudança de cultura, estruturas internas, né, e isso tudo acaba tornando bem mais lento. Mas, então, quanto antes começar, melhor. Começa de uma maneira modesta, né, embrionária, uma coisa simples, e vai sofisticando à medida em que a maturidade da empresa também se sofistica, o entendimento do que vem a ser esse framework e os recursos disponíveis, que são os humanos, tecnológicos e financeiros, que vão ajudar na concretização de todas essas ações em torno do E, do S e do G. Pô, legal, Ana. Você falou num ponto das pontuações de ESG, do ESG, né? E aí, Marilena, conta para a gente como que funcionam essas pontuações e para que elas servem? Bom, elas servem para classificar, né? Para identificar e classificar um investimento ESG, um investimento sustentável. Essas agências têm suas próprias metodologias, né? Mas elas é uma espécie de ranking, né? Que elas acabam dando, é um score que elas dão com base na análise de métricas ambientais, sociais e de governança. Algumas usam metodologia de classificação numérica, né? E de excelente, bom, ou médio ou ruim. Outras usam classificação de letras, AAA, BBB, CCC, que são líderes, os líderes estão no A, né? Tem uma variação que eu posso ver aqui para vocês. Na média, ou aqueles que estão abaixo da média. Mas o que significa isso? É como se fosse uma bula, um receituário para os gestores, né? De ativos, ou os investidores, identificarem nesse ranking as organizações que eles gostariam de colocar o seu dinheiro, né? o seu investimento. Mas a gente tem algumas nuances nisso tudo, porque existe uma comparabilidade que funciona da seguinte forma: para você ser líder na média ou abaixo da média, você se compara com as empresas do seu setor. Então, empresa de tecnologia com empresa de tecnologia, empresa têxtil com empresa têxtil. E nós sabemos que tem setor mais competitivo, mais avançado nas questões ambientais, por exemplo,
e outros menos. Então, você ter uma boa classificação não necessariamente significa que você está com boas práticas ambientais, né? Então, tem essas nuances que o investidor tem que ficar bastante atento, porque eu imagino o seguinte, que essas pontuações ESG nessas métricas é o desafio para o investidor identificar, né, fazer a leitura da onde corretamente ele quer colocar, né, o seu investimento, e para as empresas também. Por quê? As empresas, para elas terem boas pontuações, elas têm que terem boas práticas com bom desempenho e metas também. E essas agências de classificação, eles avaliam os resultados das práticas, né, que já estão ali sendo implementadas com os resultados, e das metas que foram colocadas, se viáveis ou não. Até com base nisso tudo, tem aquela história que é o contrário, o Grushing, uma coisa assim, que é o contrário do greenwashing, né? Que as empresas, elas começam a não falar ou ter metas menos ousadas, porque na classificação isso pode derrubá-las, porque vê que é uma meta muito ousada que ela não vai atingir. Então, por isso que eu acho que o ESG é uma grande ferramenta de gestão e que é ótimo para todos, que ela usa os princípios da sustentabilidade, que nada mais é da perenidade do negócio. Então, a gente está com as ferramentas do ESG, com essas classificações, essa complexidade, tudo, está se, de alguma maneira, avaliando os riscos futuros, né? Está se preparando para superá-los. Uma das métricas da governança que é avaliada numa das agências de classificação são as oportunidades ambientais que surgem, né? Então, você vê as questões ambientais não apenas como emissões, mas também como oportunidades, né? Então, eu estava lendo um artigo que falava dos motivos por que o ESG não é um caminho sem volta, porque ele é da melhoria contínua. Ele está trazendo muitas melhorias de governança, muitas oportunidades, né? Então, o ESG, ele é uma coisa feita para você garantir a perenidade daquele negócio, né? Ele é bom para todas as partes interessadas. Ele não é bom apenas para uma parte interessada, né? E ele é bom porque ele assegura para o acionista que ele vai ter uma certa segurança de retorno no longo prazo, que ele não está investindo o dinheiro dele num negócio que tem alto risco no longo prazo, né? Então, todos esses mecanismos que existem utilizam princípios da sustentabilidade, que se você quiser trocar para uma linguagem de mercado, da perenidade do negócio, né? Então, as pontuações ESG, elas são a ponta do iceberg, tá? Mas para você chegar até ela, tanta empresa tem os seus desafios, que está nas premissas de você se relacionar ou atender às expectativas das partes interessadas, né? O acionista é o principal deles, é um dos principais deles, né? Mas também você vê o risco das matérias-primas, né? Você vê os riscos trabalhistas, da retenção de talento, de tudo que envolve a perenidade do seu negócio, né? E é bom também para a comunidade, porque, como dizia Peter Drucker, a função social de uma empresa é gerar valor, né? É gerar valor para a sociedade. Então, eu acho que o ESG é uma releitura, sabe, dos gestores de Peter Drucker, de tantos outros que vinham com essa proposta de perenidade e de melhoria contínua. Sensacional, Marilena. Então, Danilo, por favor, me fala por que as empresas e startups devem pensar nos 17 ODS quando estão em busca de investimento? Bom, Caio, eu acho que os investidores estão cada vez mais interessados em empresas e startups que demonstram compromisso com práticas sustentáveis e responsáveis. Ao incorporar os critérios das ODS em sua estratégia, uma empresa, seja ela uma startup ou uma empresa já madura, pode aumentar sua atratividade para os investidores, fundos de investimento e também outras fontes de financiamento. Alguns pontos que a gente pode ver nessa questão são, bom, os investidores hoje estão muito mais conscientes. Então, se a gente está falando de pessoas, de investidores, eles vão procurar o quê? Eles vão buscar também investimentos em empresas que são conscientes, que já têm os ODS incorporados ao seu negócio. Outro ponto importante é que quando a gente fala de ESG,
dos ODS, nós estamos falando de empresas que têm em sua linha, em seu processo, e que trabalham já com as questões de ESG e têm avaliação dos desempenhos dos ESGs. Então, isso também é uma forma dos investidores poderem entender melhor a empresa, avaliar melhor a empresa, o desempenho dela. Tá? Outro ponto importante, que é empresas que têm os ODS em linha, que trazem isso para o seu negócio, elas são empresas mais amigáveis para os seus consumidores, principalmente, o que vai trazer o quê? Um aumento do faturamento. Então, é muito interessante para os investidores isso. Tá? Outro ponto importante, que é uma empresa que trabalha com a questão de ESG, que trabalha com a questão de ODS, está preocupada com a sustentabilidade de longo prazo. Se ela está preocupada com a sustentabilidade de longo prazo para o mundo ou para o meio ambiente, para a governança, ela está preocupada com a sustentabilidade do seu negócio também no longo prazo. Isso demonstra uma preocupação de manutenção da empresa. Outro ponto importante é uma empresa que é consciente nesse ponto, ela é consciente na gestão dos riscos. Então, ela está sempre preocupada e ela já está proativa em relação a mitigar os riscos possíveis, sejam eles ambientais, sejam eles sociais e outra parte. E mais um ponto importante também, e um último ponto que eu queria destacar, é que quando você é uma empresa que trabalha com ODS, hoje em dia o mercado já está muito interessado nisso. E temos linhas de financiamento e fundos específicos que estão procurando empresas que são focadas em ODS ou em ESG ou nesses pontos de sustentabilidade e o dinheiro, o investimento é só feito para empresas que estão trabalhando com isso. Então é um nicho muito interessante. Em resumo, tá? Uma empresa ou uma startup que pensa em investimento e que tem as ODS no seu DNA, no seu dia a dia, vão ter muito mais facilidade em captar investimento do que uma outra pessoa, então, de uma outra empresa. Então, isso é uma questão de competição também, é de se manter ativo, se manter à frente no mercado. E por isso que ter os ODS no seu DNA é extremamente importante hoje para uma captação de investimentos. Muito bom. Paulo, vem para cá para a gente... Acho que foi um episódio extremamente interessante, discutimos pontos importantíssimos. Arando Land tem muita informação. Estou passando a bola para você para dar continuidade. Então, tá legal. Eu estava aqui do lado de fora assistindo, passeando por Arando Land aqui, dei uma olhada eu estou vendo que oportunidade que tem para essas empresas que estão preocupadas com investimento, preocupadas como é que vão ser avaliadas em termos de ESG. Então, que vitrine que a gente está colocando à disposição dessas empresas para poderem dizer que não são greenwashing, que elas estão fazendo de verdade, e estão comprovando que aquilo serve para o crescimento, serve para o investimento, serve para o financiamento. Então, isso é bem legal. Eu estava aqui do lado de fora, doido para entrar para comentar com você, agradecendo aí e já antecipando o convite para a Ana Paula e para a Marilena. Nós vamos certamente, nesse segundo semestre, fazer uns eventos específicos nessa área e nós vamos aprofundar. Não deu tempo de aprofundar tudo e tem um monte de coisa para a gente debater. E só completando aí na próximo bloco, né? Daqui a pouquinho, o pessoal que está assistindo aí, nós vamos falar de saúde, de água, de saneamento, ODS 3, ODS 6, cidades inteligentes, ODS 11. Então, vamos encaixar a saúde com a prevenção. E quem está assistindo aí, pessoal, daqui a pouquinho tem um painel novo. Fiquem aí que vai ser legal. Olha um lembrete, Paulo, obrigado a todos. Vale um lembrete super rápido. Tanto Marilena quanto Ana Paula estarão disponíveis no Arando Land como consultoras para ajudar as empresas que estão buscando uma melhoria do seu score ESG. Não é isso? Sim. Certeza. E combatendo o greenwashing e incentivando as empresas a não praticarem o greenwashing. É legal. E oferecendo modelos que sejam sempre viáveis, orientados ao negócio e de acordo com os recursos da empresa, né? Porque muita gente fica com medo de fazer porque acha que vai demorar muito ou é custoso. Enfim, a gente tem modelos adequados para todos os tipos de empresas e necessidades. Bem legal.
Obrigado a todos aí. Daqui a pouquinho tem Obrigada a mais, hein, vocês. pessoal? Ok. Vamos lá. Tchau, pessoal. Obrigado, Paulo. Tchau.